Prefeitura de São Paulo causou grande impacto por ser eleita. Houve grande repercussão das mulheres nas políticas. Hoje as mulheres lideram em 19%, segundo o dado da nossa participante. O movimento feminista, com direitos humanos das mulheres, lutam para cotas das mulheres nas políticas. Gostaria de saber a opinião das. Bom, está se falando aqui, né, da participação da mulher, ou da ausência de participação da mulher. É importante, que é uma questão fundamental na sociedade machista, patriarcal, uma cultura, né, autoritária e que exclui os diferentes. E nós não somos minoria, nós somos 52% da população e 52% dos eleitores. Eu digo para minhas companheiras, em cada encontro que a gente tem, que se um dia a gente tomar consciência da nossa força, até numérica, nós elegeríamos o presidente da República ou o vereador, se bastava o voto das mulheres. Mas exatamente porque nós não temos um nível de consciência política e de consciência da nossa força e de organização política capaz de concretizar essa força potencial que nós mulheres temos, mas que não exercitamos, não exercemos numa sociedade por sermos, não só pelas deficiências nossas mesmas e da nossa formação, da nossa educação patriarcal, machista, em que a mulher nunca é formada para liderar, né, para ser um agente, alguém que esteja à frente dos processos, mas a própria educação familiar, doméstica, a própria educação nas escolas, a própria educação nas comunidades religiosas, a própria educação na sociedade, nos meios de comunicação, não é no sentido de se colocar a mulher como protagonista, como liderança, como estando à frente de um processo. Muito pelo contrário. E ela mesma, por essa deficiência na sua formação e na sua educação, ela se coloca sempre em segundo plano. Ela nem sempre confia nela mesma. Consequentemente, ela não confia nas outras mulheres. Por isso que a representação das mulheres nos espaços de poder é extremamente limitada. Nós somos menos de 9% na Câmara dos Deputados. Quando na Argentina, o parlamento argentino, é quase 50%. No Chile, é 50%. Em países como o Uruguai, o Paraguai, o México, a América Latina, de modo geral, nós estamos na lanterninha, lá no final da fila, pela ausência nossa de representação política. Nós não nos colocamos como sujeitos políticos disputando o poder e exercendo o poder. E é por isso que o poder não se transforma. Ele se exercita sempre de forma autoritária, de forma patriarcal, de forma excludente, de forma machista. Então, nos partidos, são raras as mulheres que dirigem partidos. Onde tem poder, na ciência, na indústria, no comércio, na atividade, as diferentes atividades, a maioria dos que estão à frente do poder, em geral, não são mulheres, são homens. E, sobretudo, no exercício do poder político. Então, é preciso, para reverter esse quadro, nós temos que, evidentemente, nos assumirmos como sujeitos políticos, igual ao homem, né? Com iguais direitos. Somos diferentes, mas somos iguais em direitos. E, como tal, uma sociedade verdadeiramente civilizada, democrática e moderna é aquela em que homens e mulheres, os diferentes, têm iguais oportunidades. Porque a diferença, ao invés de ser motivo, argumento para excluir, para discriminar, para destratar, muito pelo contrário, a diversidade, né? As diferenças são riquezas que, se combinadas, se articuladas, elas melhoram a qualidade da convivência humana e melhoram a qualidade, evidentemente, da sociedade. Então, sem dúvida nenhuma, a exclusão das mulheres, sobretudo no poder e na política, é a causa da exclusão em outras áreas. Porque é quem tem poder político que define as políticas públicas, a política de emprego, a política de salário. As mulheres trabalhadoras, elas ganham 70% do que ganham os homens.
mesmas funções. Então, nós somos tratados nesse momento. Por quê? Porque exatamente é uma cultura que exclui, né, e que discrimina e que rejeita os diferentes. E isso é uma chaga que existe na sociedade. A própria realidade da mulher vítima de violência, a cada 2 minutos, uma mulher é violentada em seu direito, em sua dignidade, em casa. A cada dia, 8 mulheres são assassinadas nesse país. Quer dizer, é uma verdadeira tragédia. Isso mostra como nós estamos atrasados, como as diferenças não são tratadas como oportunidade de enriquecimento, mas muito pelo contrário, como um motivo, um argumento, uma razão da discriminação, do preconceito, da exclusão das pessoas. É evidente que a minha eleição em São Paulo foi algo que causou muito mal-estar, não só a muitos homens, mas também às mulheres. Porque as mulheres muitas vezes não se projetam naquela outra mulher que já conseguiu ocupar um espaço, né, diferenciado do espaço que ela ocupou. Mas, por outro lado, reforçou em cada mulher, sobretudo uma mulher com a minha origem, humilde, pobre, de classe social diferenciada para menos, como se diz na sociedade, mas também alguém nordestina, outro fator de discriminação, né? De um partido de esquerda, e com uma prática de esquerda, como militante política. E eu costumo dizer, só faltava ser negra para completar o quadro de preconceito. Mulher nordestina, do PT na época, portanto de esquerda, e com uma presença crítica na sociedade, querendo que essa sociedade mude, se transforme. Isso foi fator, evidentemente, de dificuldade para mim no governo da cidade, maior cidade do país, a terceira maior cidade do mundo, com essas características que foram pretextos para preconceito e discriminação, mas foi uma oportunidade para afirmar aquelas pessoas que estavam na minha condição de origem social, de origem de classe, de opção profissional, de condição de gênero e de opção política, para dizer, olha, é possível chegar lá, e é possível chegar lá para mudar a forma como se exerce o poder nesse país. Porque por mulher, negro, homossexual ou diferente na prática política, para fazer igual, deixa que façam os de sempre. Porque nós temos que disputar, conquistar e exercer o poder de forma diferente, para marcar as nossas diferenças e para que se perceba, e é importante que se discute e se conquiste o poder para exercê-lo de forma diferente, de forma feminina, de forma justa, de forma igualitária, de forma a afirmar a todo cidadão, homem ou mulher, de que origem for, e de que cor for, e que opção de vida faça, tenha o direito, e é importante que se coloque na disputa para conquistar poder, para usar esse poder no interesse de todos, e sobretudo dessa maioria excluída, que é a marca da forma como o poder é exercido em nosso país. Muito obrigado. Ao tirar a política social do viés do assistencialismo para uma política que emancipe o sujeito, em relação à precariedade do sistema da saúde, comente, por favor. Olha, não só a saúde, mas também as necessidades básicas de moradia, de alimentação, de educação, de segurança, que são as necessidades básicas do ser humano, de trabalho, de ter uma renda mínima para a sua sobrevivência. No caso também a saúde, são direitos sociais. E no Brasil esses direitos estão inscritos na Constituição de 88, no capítulo da Seguridade Social. Tanto é que a Seguridade Social inclui a saúde, a assistência social e a previdência social. São direitos sociais. E como tal, é dever do Estado suprir, de atender e garantir esses direitos. E o Brasil, depois da Constituição de 88, conseguiu construir um dos sistemas mais modernos, mais avançados, do ponto de vista da saúde, com o Sistema Único de Saúde, e do sistema
de assistência social como suas. Se foram duas políticas públicas que, na sua concepção, no seu conceito, na sua expressão institucional, como o marco constitucional e o marco legal, nós avançamos consideravelmente. Só que essa conquista institucional, essa conquista formal, essa conquista legal, não tem se traduzido concretamente na prática pelas políticas de governo, dos sucessivos governos que têm ocupado o poder desse país, desde 88, a Constituição de 88, até os dias de hoje. Lamentavelmente, as três esferas de governo não têm conseguido, ou não têm tido vontade política ou condições políticas de implementar políticas públicas que, de fato, atendam como responsabilidade e dever do Estado a esses direitos sociais da maioria da população brasileira. E, nesse sentido, é que é importante, no ano eleitoral, em que, de novo, o poder está em disputa, em que as três esferas de governo, ou pelo menos as duas principais esferas de governo, principal do ponto de vista da forma como o Estado brasileiro é organizado. Mas há um desequilíbrio entre as esferas de poder do Estado brasileiro. Quem tem muito poder no Brasil é a União, que detém mais de 60% do total dos recursos tributários gerados pelo conjunto da sociedade. Os estados ficam com 20 e poucos por cento e os municípios ficam com um pouco mais de 8, e olhe lá, por cento. Já foi menos. Antes da Constituição de 88 era 4%. Isso é uma distorção. É uma distorção na distribuição do poder entre as três esferas de poder do Estado. E aquela esfera de poder do Estado, mais diretamente ligado aos cidadãos e cidadãs, onde as demandas populares e os direitos sociais se expressam, se colocam de forma mais visível, mais direta, mais concreta, que é o município, que é o poder local. O poder municipal é aquele que, historicamente, na concepção do Estado brasileiro, é mais esvaziado de poder. E é a face visível do Estado, não é o governo estadual, não é o governo federal, não é a União, não é o Estado, são abstrações. O que é real? É o município, é onde o prefeito despacha, é onde o vereador vota as leis e fiscaliza o executivo, é onde as políticas concretas se efetivam ou não se efetivam, por falta de condições. Os municípios vivem hoje no Brasil uma crise profunda. É preciso rever o pacto federativo na distribuição entre os poderes das três esferas, pelo menos que haja um pouco de equilíbrio. Em países da Europa, o município fica, por exemplo, Suécia, Suíça, ficam com 72% do bolo tributário. Enquanto no Brasil o município fica com 7, 8%, é uma distorção enorme. E fica o prefeito ou a prefeita e os vereadores, se de fato estão ajudando, querendo contribuir para resolver os problemas do município, a mendigar a governadores, a mendigar a ministros, a mendigar a presidência da República, quando o direito do cidadão é o dever do Estado. E a face do Estado mais próxima do cidadão é o município, é o poder local, é onde se decida a soberania popular, é onde a democracia direta pode se exercitar. E um dos problemas da representação no Brasil é a representação das esferas de poder do Estado, é uma representação que não tem a contrapartida da democracia direta, da democracia participativa. Que a democracia ela só é plena, só é completa, se você tem a representação, democracia representativa, nos espaços de representação legislativa e nos espaços de representação do poder executivo. De outro lado, você tem a fonte do poder, que é o povo que detém, que é a fonte do poder. Aquele que elege os seus representantes, aquele que elege os seus governantes, e, no entanto, a representação não se exercita no Brasil. Poucas vezes se realizaram plebiscito no Brasil, muito menos referendo no Brasil. Projeto de lei de iniciativa popular é uma complicação para a cidadania poder fazer chegar aos poderes uma iniciativa popular. Tais são os impasses,
estrutural, sistêmica, que se corrija essas distorções, nós não poderemos dizer que vivemos uma plena democracia. Por isso essas desigualdades, por isso essas exclusões, por isso essa enorme injustiça social que existe no país, seja em relação à política de saúde, seja em relação às políticas sociais de um modo geral. E as mulheres, os negros, os pobres, os aposentados, são os mais excluídos. Por isso nós temos que reverter essa dinâmica do poder e escolher pessoas que efetivamente nos representem, que se identifiquem com os nossos direitos, com os nossos interesses, com os nossos anseios. E o momento para isso é o momento de se escolher os nossos representantes em todas as esferas de poder em nosso país. Muito obrigado. Nós temos aqui mais 4 questões. Eu vou fazer um bloco, vou fazer 2 perguntas, né, Ju? A gente vai tentar juntar. E até pelo passar das horas, havia combinado com a deputada a possibilidade de encaminhar ela por e-mail as outras questões, ela retornando as respostas, a gente encaminha aos participantes. Então, nós temos aqui o seguinte: ao defendermos políticas públicas, defendemos a saúde pública e não as agências seguradoras. Defendemos a educação pública, laica e de qualidade. Defendemos sermos sujeitos de direitos, sem focalizar nos indivíduos, e sim fazendo avaliações críticas do sistema capitalista que vivemos. E por tudo isso, somos desqualificadas como encrenqueiras. Fale um pouco sobre esta luta. Para Marx, seria eminente a luta de classes. A senhora acha que os projetos sociais atenuam o sofrimento do povo, logo continuarão sempre como massa de manobra, uma vez que a luta é atenuada? Qual a análise da senhora sobre o programa Bolsa Família, considerando um dos maiores programas mundiais de transferência de renda e inclusão social? Por último, como podemos transformar o arcabouço legal do SUAS em uma realidade para os que mais precisam? Como enfrentar a demora e a burocracia para efetivar? Olha, são perguntas muito importantes e pertinentes, do ponto de vista, inclusive, da realidade. A questão da privatização da saúde, a privatização da educação, a privatização dos transportes, a privatização das políticas públicas, de um modo geral. É a ideia do Estado mínimo. O Estado só arrecada e passa os recursos que são de todos, né, para as mãos de alguns, da iniciativa privada, e no sistema capitalista, investir numa atividade, né, seja de que natureza for, quem investe com o capital é para obter lucro e obter lucro com o retorno que esse investimento tem na prestação desse serviço, digamos aqui no caso, serviço público. A saúde é um direito social, a educação é um direito social, a segurança pública é um direito social, o transporte público é um direito social, a alimentação e assim por diante, a previdência social, são direitos sociais, são direitos humanos fundamentais, reconhecidos, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fez no ano passado 65 anos, e que são direitos que estão absorvidos, contidos, integrados ao texto constitucional do nosso país e à legislação infraconstitucional do nosso país. Mas, lamentavelmente, não só o Estado no seu sentido amplo do conceito, município, governo estadual, União, na forma de gerenciar os recursos públicos, ao optar pela terceirização ou pela privatização, está colocando um bem público, um direito social,
né, inalienável, um direito humano inalienável, né, a serviço do lucro, como se fosse um objeto qualquer que se coloca no mercado, se vende e se compra no mercado. A água está sendo privatizada. Não é por acaso que está havendo essa crise. Não é só por falta de chuva. É por não haver investimentos na captação de água e no gerenciamento dos recursos hídricos do país. Se a gente estende isso para os outros bens naturais, como, por exemplo, os meios de comunicação de massa, as informações, as imagens, o som, eles são transmitidos através de ondas eletromagnéticas que estão no ar. Assim como o solo é um bem comum, o ar, as faixas eletromagnéticas, as frequências eletromagnéticas, são patrimônio natural da sociedade. E, no entanto, são apropriados por meia dúzia de detentores dos meios de comunicação de massa e que exploram de forma cruzada todos esses meios. O dono da TV, da televisão, é o dono do rádio, que é o dono do jornal, que é o dono da revista, que é o dono da internet, que é o dono de todos os meios de comunicação de massa. Então, a maior privatização que existe nesse país, e de forma mais danosa para o conjunto da sociedade, é a apropriação oligopólica, se não monopólica, dos meios de comunicação de massa. E não há controle social sobre eles. Eles deformam, detratam a imagem da mulher, a imagem do negro, da negra, a imagem do homossexual, a imagem do idoso, a imagem deforma, quer dizer, usa, né, a pouca compreensão da criança e do jovem para reproduzir o consumismo. Quer dizer, se há uma área, né, com uma implicação muito grave do ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos sociais, dos direitos de cidadania de uma sociedade, é como são apropriados os meios de comunicação de massa. E esses meios de comunicação de massa não têm nenhum controle por parte de quem é dono dos meios de comunicação de massa, que é o cidadão e a cidadã. E é tudo taxado como se fosse, né, violação da liberdade de expressão, como se fossem os detentores desse meio de comunicação que tivessem lutado pela liberdade de expressão. Quem lutou pela liberdade de expressão no Brasil foram os trabalhadores que derrubaram a ditadura militar. Eles sempre detiveram os meios de comunicação de massa, inclusive patrocinando, apoiando e sustentando o regime de força que faz 50 anos este ano, o golpe militar de 64. Portanto, a privatização da saúde, a privatização da educação e a privatização dos outros direitos sociais, dos outros direitos humanos, o direito à mobilidade, por exemplo, que é uma tragédia nas grandes cidades, o direito ao meio ambiente de qualidade, o direito à biodiversidade. O Brasil é um dos países de maior riqueza em termos de biodiversidade, no entanto, está tudo contagiado, tudo contaminado, tudo apodrecido, tudo na mão de poderosos grupos que detêm o poder político, o poder econômico e o poder de explorar as riquezas naturais do nosso país. Isso está errado, isso vai mudar. Mas para mudar tem que mudar pelas mãos do povo. E o povo só muda na realidade quando ele toma consciência dos seus direitos e da sua força. E quando ele se organiza, ele se decide a lutar para mudar essas questões todas. As coisas não são assim porque Deus quer que seja assim. Esses governos não são sempre os mesmos porque tem que ser assim. Não é. É porque nós ainda não emancipamos politicamente a maioria do nosso povo. Então, é uma questão de educação política. A educação nas universidades, seja em que área de conhecimento for, tem que introduzir nos seus currículos, não uma matéria política, mas tudo perpassa toda a área de conhecimento. E toda a reflexão que se faça, sobretudo nos espaços acadêmicos, tem que se introduzir as implicações políticas de todos os fatos que se examinam e todos os fenômenos que se estudam, sobretudo nos espaços privilegiados da academia. Por isso nós temos que reagir a esse ensino à distância. Que ensino à distância forma nada.
instrui, muito menos forma. O ensino tem que formar o cidadão, o profissional, na sua integridade, na sua inteireza, mente, coração e corpo. É isso que tem que ser o objetivo maior de um processo de educação e de formação profissional em qualquer área de ensino que se possa discutir. Portanto, quem é chato, quem é encrenqueiro, está precisando de mais encrenqueiro nesse país. Esse país teve mais encrenqueiro. Quem tem necessidade de encrenca é quem está excluído desses direitos. E a maioria que está excluída desses direitos. Se houvesse mais encrenca, se houvesse mais senso crítico, se houvesse mais participação, mas os partidos políticos estão rejeitando, inclusive aqueles partidos do campo democrático com plano de esquerda, que nasceram para isso, abdicaram desse papel de educação política, de ajuda à formação política da cidadania. Portanto, não temos encrenqueiros e encrenqueiras. É preciso ter mais gente encrencando, mas de forma organizada, de forma politizada, de forma consciente e de forma corajosa. Está faltando coragem aos brasileiros e às brasileiras para tomar os rumos, os destinos desse país e fazer as reformas de base que precisam ser feitas. Precisa fazer a reforma agrária. Eu vim para São Paulo expulso pela ditadura porque eu lutava na pastoral da terra, pela divisão da terra no campo. Cheguei em São Paulo, virei assistente social, fui trabalhar como assistente social, fui trabalhar nas favelas dos cortiços. O que eu fui enfrentar? A mesma luta que eu enfrentava lá pela questão da terra. A terra na cidade para morar, a terra no campo para trabalhar e para gerar condições de sobrevivência do trabalhador rural. Até hoje não se fez a reforma agrária, até hoje não se fez a reforma urbana, até hoje não se fez a reforma do Estado brasileiro, a reforma política, a reforma do sistema tributário, que é um sistema regressivo. No Brasil, quem paga mais é quem tem menos. Quem tem menos paga mais, lamentavelmente, que é o caráter regressivo dos tributos no Brasil. É preciso fazer uma reforma tributária de fôlego, estrutural, sistêmica. E, lamentavelmente, os governantes, mesmo aqueles que a gente ajudou a levar para lá, não têm tido coragem, não têm tido vontade, não têm tido aliança com o povo, porque essas reformas estruturais não se fazem apenas com partidos, ou com congressos, ou com governantes, se fazem com o povo querendo fazer essas mudanças. É preciso fazer aliança com o povo. Antes de fazer aliança só com o Congresso, de forma indiscriminada, de A a Z, o que os governos hoje têm como base de sustentação dos congressos, esses congressos, com essa diversidade de interesses, de A a Z, não dá para imaginar que possa respaldar uma decisão política do governo que faça as reformas estruturais para corrigir essas distorções e corrigir essas injustiças que ainda são a marca da forma como se dão as coisas e como se governa esse país, lamentavelmente ainda nos dias de hoje. A questão dos programas sociais. Bom, e especificamente o Bolsa Família. Claro que nós não somos contra a você garantir o alimento, comer 2, 3 vezes por dia, que é o que a Bolsa Família possibilita. R$75 não vem me dizer que almoça, toma café e janta bem, não. Deve ser R$75, não é muito dinheiro para garantir até mesmo se alimentar 3 vezes por dia. E o pior é que isso se repete todo dia, todo ano, e todo governo. Isso não vai mudar nunca, se a gente não interromper essa lógica viciada. Claro que é necessário levar o alimento, levar o dinheiro para poder garantir comida no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas se ficar nisso, isso se perpetua. Tira a pessoa do trabalho. O programa da agricultura familiar, que é um dos programas mais importantes do ponto de vista da geração de renda. Porque, veja bem, o Bolsa Família não gera renda. O Bolsa Família gera transferência de renda, não faz distribuição de renda. Não gera renda, nem faz distribuição de renda. Sabe o que faz distribuição de renda? É o reajuste do salário mínimo para além da inflação. Isso gera renda. O que é que gera renda? Se tivesse uma aposentadoria decente, que você corrigisse o valor da aposentadoria com o índice de inflação em cada ano. Sabe o que gera renda, distribuição de renda? É um tributo sobre a herança, sobre a fortuna
Se você trata os desiguais igualmente, você aumenta a desigualdade, você mantém a desigualdade. Você tem que tratar os desiguais de forma desigual, aliás, de forma igual, sem o que você mantém a desigualdade. Portanto, o Bolsa Família é uma moeda de troca eleitoral. Eu digo isso com todas as letras. Nós temos que emancipar essa população. Ao mesmo tempo que você der a Bolsa Família por um período de tempo estabelecido, você vai ter essa Bolsa Família durante 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos, olhe lá. Mas ao mesmo tempo você está levando meios, condições para que essas pessoas não vão um emprego no mercado de trabalho. Não tem emprego no mercado de trabalho para todo mundo, porque a economia capitalista, com um forte incorporação de tecnologia de ponta, dispensa a mão de obra. A mão de obra tem que ir para outras atividades, de serviços, de comércio, de atividade da agricultura, da produção da atividade primária. Então, ao lado disso, é você gerar atividade que gere renda e tirar dinheiro para a Bolsa Família, bilhões e bilhões. Se tira de onde? Não é gerando uma renda. Você está tirando da saúde, você está tirando da educação, você está tirando da moradia para pôr na Bolsa Família. Portanto, é um saco sem fundo, porque essas famílias nunca vão deixar de depender dessa ajuda para a sua sobrevivência. Portanto, não é transferência, não é geração de renda, não é distribuição de renda, é transferência de renda, que não tem sustentabilidade. No dia que o governo cortar esse programa, seja que o governo for, essa população vai estar numa situação pior do que estava quando começou a receber essa bendita Bolsa Família. Então, é disso que se trata. Portanto, eu afirmo que, lógico, somos a favor de suprir uma necessidade básica de alimentação, de sobrevivência, de condições mínimas de sobrevivência, mas apontando, ao mesmo tempo, como segundo passo. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei regulamentando o microcrédito, o Banco do Povo, essas atividades micro que geram renda. A área econômica, preocupada com a macroeconomia, não autoriza que esse projeto de lei seja aprovado, porque não quer a microeconomia competindo com a macroeconomia. Pelo amor de Deus, é um absurdo. Então você tem centenas, se não milhares, de bancos do povo pelo país afora, ajudando no desenvolvimento local, no desenvolvimento comunitário, e aí sim, gerando renda como alternativa de sobrevivência, para além da Bolsa Família, da miséria e da pobreza e da esmola, que é essa Bolsa Família, mesmo que vá sob a forma de um cartão de crédito, mas um cartão de crédito de R$75, me diga, pelo amor de Deus, o que isso empodera, em que isso reconhece direitos, em que isso emancipa o ser humano. Eu penso assim, eu sou encrenqueira nessas coisas, como vocês disseram aí, mas nós temos que sermos encrenqueiros na avaliação crítica das coisas, não por razões políticas. Eu não fazendo defesa aqui de candidato nenhum, de partido nenhum, que eu incluo o mesmo bolo, o meu partido também, que tem essa mesma perspectiva, que essa mesma prática. Nós temos que mexer nisso por dentro, em todo o sistema partidário, em todo o sistema político. O Estado brasileiro tem que ser acumulado na sua totalidade. Enquanto nós não fizermos isso, façam-se eleições que se fizerem há 4, há 2 em 2 anos, lamentavelmente, se a gente voltar aqui no próximo 15 de maio, dependendo de como as coisas aconteçam nesse ano, a gente lamentavelmente vai ter que estar fazendo as mesmas encrencas e colocando as mesmas questões e mantendo as mesmas frustrações que nos deixam realmente muito tristes, muito desanimados e que não devem nos permitir perder a esperança. A esperança é uma energia positiva que nos move e que é contagiante. Assim como o desânimo, o desalento, a força contagia, se eu tiver uma atitude de depressão, de tristeza, de desânimo, de desalento aqui, eu contagio meu companheiro que está aqui. Se pelo contrário, apesar das coisas estarem difíceis, com esse quadro que a gente não acha que esteja tudo bem, esteja bem, mas a gente reage acreditando na própria força nossa. Não é uma força individual, é uma força que se junta com muita gente junto, é consciente, determinada a lutar e acreditando que é possível mudar, que o povo muda, é o povo que muda. Dom Balduino, que morreu há poucos dias, aquele que lutava pelos direitos dos índios e dos quilombolas, e que lamentavelmente faleceu já velhinho, mas com uma vitalidade, com uma presença profética no meio do povo, fantástico.
Ele dizia, o povo, quem muda é o povo que muda. A mudança quem faz é o povo. Sem o povo não se faz mudança. É essa a mensagem que eu queria deixar aqui para cada assistente social e assistente social, a cada profissional que aqui esteja, a cada cidadão e cidadã que aqui veio, né, esperando que a gente saia daqui com mais esperança. Como portadores de esperança, como dizia o Papa Chico, né, nós devemos não só ter esperança, nós devemos ser portadores de esperança. É isso que é energia positiva, é isso que nos move, é isso que nos dá a vontade de lutar e é isso que faz as mudanças que o nosso país precisa. Muito obrigada.